tudo certinho com você? Espero que sim. Mais uma vez estou aqui, né, para mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando, né, dos vídeos que eu tenho postado aqui no canal. E se você não quer perder, né, os vídeos novos que eu sempre estou postando aqui, se inscreve, né, ativa a notificação para que sempre que tem um vídeo novo, né, você receba o alerta para que você possa assistir, tá certo? Eu sou Andréa Campelo e estou aqui hoje para falar, né, continuar falando sobre relacionamento em equipe, né, sobre liderança, mas hoje especificamente eu quero falar diretamente, né, com você que de repente se sente inseguro, que tem medo, né, de assumir uma responsabilidade técnica, de assumir uma liderança de equipe em serviços de alimentação, ou que de repente você já está nessa função, mas ainda sente insegurança, né, ainda fica ansioso, ansiosa, por achar que não é capaz o suficiente, né? Achar que de repente aquela posição não é para você. Então hoje eu vou falar, né, mais sobre isso. Porque eu percebo que muitas pessoas que têm essa posição de liderança, né, muitas dessas pessoas se sentem inseguras, se acham incapazes, né? Muitas vezes não executam de forma melhor o seu trabalho, né, a sua função, justamente pela insegurança, né, por esse pensamento de não se sentir apto, né, para estar naquela posição, não se sentir digno, né, de estar naquela posição. Então, vou falar um pouco sobre isso com você, né, para passar um pouco da minha experiência, né, como é que foi no meu caso, porque como eu já falei aqui muitas vezes, ninguém nasce sabendo, né, ninguém sabe tudo, por mais que se saiba, ninguém sabe tudo, ninguém nasce pronto, né, então a gente vai se aprimorando, a gente nunca vai ser perfeito, né, mas o importante é que a gente se aperfeiçoe todos os dias, tá certo? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Espero que vocês aproveitem. Fique até o final do vídeo, né? E se você gostar do conteúdo, né? Deixa o teu comentário, deixa o teu gostei, né? O teu like, para eu saber que o conteúdo, né, feito aqui nesse canal, que é com muito carinho, com muito prazer, está te ajudando de alguma forma, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira pergunta, né, que eu tenho para você, você se acha incapaz, né? Você se acha incapaz de assumir uma liderança, de estar à frente, né, de uma equipe em serviços de alimentação? Por quê, né? Então, por que você sente essa insegurança? Será que é por falta de conhecimento? Você acha que não tem conhecimento suficiente, né, para de repente assumir uma liderança, uma responsabilidade técnica, né, como responsável manipulador, né? Então, deixa eu te falar, isso é normal, tá certo? Isso é normal. A insegurança acontece com todo mundo, né? Acredito eu, né? Todo mundo que tenha sentimentos, né? Pessoas normais, né? Acontece isso. Aquela pessoa que você vê, que de repente você segue, né? No Instagram, que de repente você assiste seus conteúdos, né? No YouTube. Aquela pessoa que você admira muito, né? Eu sei que todo mundo tem alguém que admira, né? Então, aquela pessoa que você admira muito, talvez aquela pessoa que você siga nas redes sociais, que você gosta de ouvi-la falar, que você acha que ela conhece muito, que ela entende muito daquele assunto, né? E que provavelmente deve entender, né? Saiba que aquela pessoa, ela também tem as ansiedades dela, ela começou também nos erros, nos acertos, né? Aquela pessoa também começou pequenininha, né? Engatinhando, depois andando, talvez agora ela já esteja correndo, né? Correndo a maratona.
Mas todo mundo começa pequenininho, aos pouquinhos. É igual uma criança mesmo, né? Quando a criança ela nasce, ela não nasce andando, né? Normalmente, uma criança ela não nasce andando, né? Ela nasce pequenininha, né? Fazendo pouquíssimas coisas, né? Só faz mais chorar, mamar, comer, né? Fazer xixi, fazer cocô. Então, é assim. E depois essa criança, né? Ela tá pequenininha, depois essa criança, ela vai evoluindo e ela começa, né, se arrastando, depois ela começa engatinhando, depois ela tá andando, daqui a pouco tá correndo, então depois tá na escola e vai aprendendo. Daqui a pouco ela se torna um adulto, né, cheio de conhecimento, né, cheio de inteligência, de sabedoria, né, cada um com as suas limitações. Que todos nós temos nossas limitações, mas ela vai se desenvolvendo, né? Normalmente é assim que acontece. Então, isso é tudo na nossa vida, né? Tem os passos, né? Normalmente a gente não nasce já sabendo, né, todas as coisas. Então, assim, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Nós vamos aprendendo a fazer coisas mais simples, né? Com o tempo você vai treinando com a prática, você vai aprendendo a fazer coisas mais elaboradas. E se você continuar treinando, né? Cada vez você vai se aperfeiçoando naquilo, vai melhorando naquela atividade. Então, isso é com tudo, né? A liderança é da mesma forma. Se você acha incapaz, e você se faz essa pergunta e você acha que é porque você não tem conhecimento, então procura conhecimento, né? Não fica só pensando, tô inseguro, insegura, tô incapaz, eu não sei. Então se pergunta por quê. Por que que eu acho que eu não tenho condições de assumir uma liderança, de ser um bom líder, né? Um líder que meus colaboradores, que meus liderados tenham prazer em seguir, né? Um líder bem quisto. Por que que eu não acho que eu não tenho essa capacidade? Então, é por falta de conhecimento? Vamos buscar conhecimento, né? Hoje em dia o conhecimento está muito disseminado depois da internet, cursos online, né? Mentorias, coisas que você não precisa nem sair da sua casa, né? Muitas vezes, para, né, se capacitar, né? Para se especializar. Então, se eu me acho incapaz porque eu não tenho experiência suficiente, não tenho conhecimento suficiente, procura adquirir conhecimentos, procura adquirir experiência de pessoas que já passaram por aquilo, né? Que de repente têm experiência para passar, né? Para repassar. Então, hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil, né? Tem as mentorias, tem os treinamentos, as especializações. Então, você consegue fazer isso, né? Até mesmo só com um computador, ou um tablet, ou um celular, né? Então, procura, né? Estudar livros também, artigos, dependendo de cada situação. Então, procura, né? Procura se aprofundar, procura ter esse conhecimento para você, se é isso, né? Se é disso que você precisa para ficar mais seguro, né? Para se achar mais capaz. Então depois de tudo isso eu vou estar perfeito para ser um líder perfeito. Não, né? Deixa eu te desiludir um pouco. Você não vai estar o líder perfeito, porque, como eu falei, a perfeição, né? A gente nunca vai ser perfeito, nós nunca vamos alcançar a perfeição, mas temos que viver, né? Temos que fazer pensando que podemos alcançar essa perfeição, tentando alcançar, mesmo sabendo que nunca vamos ser perfeitos. Por quê? Mesmo não sendo perfeitos, nós podemos nos aperfeiçoar todos os dias, né? E outra coisa, além das mentorias, né, que é muito importante você adquirir uma experiência que não é sua, né, que você não tem ainda, mas é uma experiência de alguém que já adquiriu, que já passou por aquilo antes, né? Isso é muito importante. Mas mesmo assim, muitas coisas você só vai adquirir do seu próprio jeito, com a sua própria experiência, né? O conhecimento ele vai te ajudar, né? Vai te ajudar a passar por essa fase de forma mais tranquila, de forma mais leve, né? Mais seguro, mais segura. Mas muitas coisas você só vai adquirir realmente, você só vai aprender fazendo, né? É o famoso mão na massa.
Então, a teoria é muito boa, ela vai te passar coisas importantíssimas que você tem que fazer, né? E que você tem que ter, né? Para dar o início a tudo, para começar. Mas muita coisa você vai adquirir com o tempo. Então, qual é o outro conselho que eu te dou? Depois de você se especializou, você se capacitou, você procurou conhecimentos, né? Então, ótimo, isso é louvável, né? Maravilhoso, tem que ser assim mesmo, você está no caminho certo. Mas aí, mas e aí, agora? Eu não tenho coragem de ir. Aí agora você vai ter que adquirir, a coragem é sua, né? Você já tem o conhecimento, você já procurou, você está no caminho certo, você está na direção certa, mas aí agora você tem que dizer, agora eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi. E a prática é o que vai tornar as coisas cada vez menos difícil, né? Vai tornar as coisas cada vez mais leve, mais tranquila, né? Pra gente fazer. Então vá, né? Mas mesmo assim eu adquiri conhecimento, eu sei que eu tenho uma bagagem boa, mas eu mesmo assim estou inseguro. Então, qual é o meu conselho? Faça como eu fiz, né? Eu vou falar da minha experiência. Só vai. Vai, né? Porque com o tempo você vai adquirindo sua própria experiência, né? Continua se especializando, continua se capacitando, invista sempre em você, no seu conhecimento, né? Que isso é ótimo, vai te ajudar bastante, mas vai e faça. Uma hora você tem que colocar em prática tudo isso que você aprende, né? E adquirir suas próprias experiências, né? E com isso você vai se tornando um líder, se tornando um responsável técnico, responsável manipulador, que você precisa, que a sua equipe precisa, né, que você seja, né? Porque cada equipe tem sua peculiaridade, cada profissional tem o seu jeito, não queira imitar ninguém, né? É outra dica que eu vou te dar. Não queira imitar ninguém, seja você mesmo, seja você mesma, né? Do jeito que você é, né? Sempre se aperfeiçoando, sempre buscando melhorar, mas não queira imitar ninguém. Porque você viu, porque fulano fala assim, é tão bonito, e tem assim, fulano passou pela experiência dele, né? Fulano tem sua própria experiência, tem sua própria bagagem. Você está adquirindo a sua, você está fazendo o seu caminho, né? Então você vai trilhar o seu caminho, né? O seu caminho é diferente do caminho de fulano, de beltrano, de ciclano. Então, seja você mesmo, né? Então, use de sinceridade, né? Use de sinceridade, seja você mesmo, inclusive com você, né? Seja sincero, né? Aos seus princípios, ao que você aprendeu, né? Não queira imitar, não queira ser cover, né? De ninguém, de nenhum profissional, tá certo? Seja você o próprio profissional, seja o profissional que você vai se tornar, né? Dê lugar ao profissional que você vai se tornar com o passar do tempo, com os conhecimentos que você adquiriu, com as experiências que você adquiriu, tanto na teoria quanto na prática, tá certo? Então, gente, seja sincero, né, a você mesma, né, você mesmo. Então, como eu estava falando isso, a gente tem que, né, criar coragem e fazer, né, mesmo com o seu jeito, né, sem precisar ser cover, sem precisar ser imitação de ninguém, né? Então, isso aconteceu comigo várias vezes, né? Várias vezes isso aconteceu comigo. Não sei se você assistiu o vídeo que eu falei sobre isso, mas se não assistiu, eu falei um pouco sobre o que aconteceu comigo. Como eu iniciei, né, essa questão de gostar dessa parte de ensinar, de passar conhecimento, né? Eu sou apaixonada pela nutrição e todas as áreas da nutrição, para mim, assim, são maravilhosas. Mas sempre tem aquelas áreas, né? Aquela área que a gente sempre gosta mais, né? Que a gente realmente se apaixona. Então, nessa época, foi que eu dei cursos, né? Pelo Senac e que realmente, assim, eu me apaixonei por essa área de ensinar, né? De dar palestras, de dar curso, de dar consultoria, de dar mentoria. Realmente, eu me apaixonei, eu percebi que realmente eu era apaixonada por aquilo, né? Que assim, para mim não era nenhum trabalho. Eu falava assim, ainda me pagam para fazer isso, né? Porque para mim assim, não era, eu nem via como trabalho, assim, para mim era tão prazeroso que
para mim, assim, o que eu ganhava, que nem era muito, né? Que eu nem cobrava muito na época, eu nem tinha muita noção, que foi bem no iniciozinho, assim, que eu me formei. Mas para mim, assim, o dinheiro era um bônus, entendeu? Então, assim, o que eu ganhava, né, o dinheiro, para mim era um bônus, porque eu precisava, né? A gente não vai ser hipócrita, né, de falar que não quer o dinheiro. Claro que a gente precisa, eu tinha que pagar minhas contas, né? Eu tinha despesa para me locomover da cidade que eu morava, né? Na época, para essa outras cidades que eu ministrava os cursos. Então, eu tinha despesas, né? Eu tinha que pagar os boletos, né? Mas, assim, para mim era um bônus, porque realmente para mim o prazer era de estar ali ministrando aquele curso para aquelas pessoas, né? E de ver a atenção que aquelas pessoas tinham e de ver o retorno que elas tinham, me ligavam para falar, né? Donos de restaurantes, que na época o curso era curso de boas práticas, né? Que eu estava dando para responsável manipulador, que era um curso de 40 horas que tinha sido exigido pela vigilância sanitária de lá de Ipojuca. Então, os donos de restaurante, pousada, me ligavam, a vigilância passou aqui e eu tinha feito daquela forma que você passar no curso. Ah, muito obrigada, eu fui elogiada, né? Então, isso para mim, realmente, o meu pagamento era esse, né? O meu pagamento era esse. O pagamento realmente em espécie, em dinheiro, era meio que um bônus para mim, um extra. Então, mas na época, quando eu fui, né, ministrar esse curso ele não existia no Senac, né, da minha cidade, né? Então, eu deixei o currículo lá, assim, por acaso, porque na época eu estava trabalhando já em uma clínica e eu passava muitos dias, porque eu só trabalhava 2 dias na semana e eu passava o restante da semana, assim, sem fazer nada, né? Estudando e tal, mas assim, não tinha outro trabalho. Então, eu digo, queria arrumar mais alguma coisa para fazer, não trabalhar só 2 dias e passar o resto da semana sem fazer nada. Então foi quando eu pensei, né? Vou lá no Senac, que eu sabia que lá eles davam muito cursos, né? Na área, inclusive na área de nutrição também. Eu disse, vou deixar o currículo lá. E para minha surpresa, né, deixei assim totalmente despretensioso, né? E para minha surpresa, alguns dias depois ligaram para mim dizendo que estavam justamente precisando de alguém da área, né, de alimentação, nutricionista ou engenheiro de alimentos, alguma coisa nesse sentido, para dar esse curso. Só que o que não me falaram, né, o detalhe que não me falaram é que eles não tinham esse curso de 40 horas, eles só tinham um curso de 20 horas que era para manipuladores de alimento, né? Então, eu fui, aí cheguei lá, conversei com a responsável, né? Ela me explicou o que estava precisando e era para já começar no outro dia, né? Aí foi quando ela me explicou que era um curso de 40 horas, só que eles não tinham o curso de 40 horas, eles só tinham o curso de 20 horas. E era para eu montar esse curso em 40 horas, né? Me deram o plano, né, de aula, que era o assunto, quais eram os tópicos que tinham que ser abordados, obrigatoriamente tinham que ser abordados, para que esse certificado fosse válido, né, como para vigilância sanitária, para os órgãos fiscalizadores, né? E ser um curso válido para responsáveis manipuladores, né? Então lá vai eu, né? Eu estava formada fazia pouco tempo. Na época eu estava iniciando um curso de especialização nessa área, mas estava bem no iniciozinho. Então, mas eu fui, gente, eu fui. Eu não disse, não, eu acho, não. Eu sabia que eu tinha capacidade, né? Eu sabia que eu tinha conhecimento, eu já tinha muito conhecimento, né? Eu estava fazendo curso, estava bem no iniciozinho, mas eu já tinha uma boa bagagem, né? Eu já tinha feito estágio na área de produção, né? Que tinha me ajudado muito. Na época, eu tinha feito estágio na época da faculdade, um estágio extracurricular. Então, eu tinha um conhecimento, tinha uma bagagem. Eu digo, não, vamos lá. Eu sei que eu sou capaz de fazer. Dá, claro, um friozinho na barriga, né? Tudo. Você pensa, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas aí eu encarei. Digo, tá bom. Então, eu fazia a aula de manhã, porque na primeira turma que eu comecei lá em Pojuca,
as aulas eram na parte da tarde. Então eram justamente os 3 dias que eu tinha folga durante a semana, né? Os 2 dias eu trabalhava na clínica e os outros 3 dias da semana, porque não tinha final de semana, porque ficava muito complicado para o pessoal de restaurante, de hotel ter que se ausentar. E então ficaram os 3 dias na semana. E então eu encarei, né? Eu digo, vamos embora, vamos embora. Aí eu me desafiei, né? Eu me desafiei a fazer aquilo, né? Então eu fazia as aulas de manhã, né? Eu fazia as aulas de manhã, elaborava os slides, na época era com data show, tudo direitinho. Elaborava os slides, fazia as aulas de manhã, pegava o material que eu tinha, eu lia, né? Pegava os livros que eu tinha, o material que eu tinha da especialização que eu estava fazendo e reuni, né? Tudo, sempre estudava bastante, vi o que era realmente importante para colocar. Então, elaborava os slides, né? De manhã, fazia tudo direitinho, separava material que ia levar, que eu fazia muita dinâmica também com o pessoal. Então eu já elaborava, às vezes já deixava algum material na noite anterior. Então quando dava tempo, né, eu adiantar alguma coisa à noite, eu adiantava. Quando não, eu terminava, né, fazia de manhã a aula para dar aula à tarde, né, para pegar o transporte e ir para outra cidade que não era muito, né, muito perto para dar aula à tarde, né? E ficava lá até a noite, depois pegava o transporte para voltar à noite. Então, era assim. E para mim foi maravilhoso, gente. Era muito sacrifício, né? Assim, a partir da segunda turma em diante, foi tranquilo, porque as aulas já estavam prontas, né? Eu só mudava algumas coisas, atualizava algumas coisas, acrescentava mais algumas coisas que eu achava que seria necessário, algumas dúvidas que apareceram na primeira turma, algumas coisas que iam surgindo, eu ia só adaptando, né? Algumas dinâmicas diferentes que eu ia colocando, e assim a partir da segunda turma foi mais fácil. A primeira realmente foi bem complicado, mas mesmo assim foi maravilhoso. A primeira turma foi tão boa quanto todas as outras que vieram. Foi muito bom e foi uma coisa que eu me desafiei, né, a fazer e não me arrependi, né? E não me arrependi. E foi aí que eu realmente descobri que eu era apaixonada por essa área de ensino, né, de treinamento, de capacitações. Eu já gostava bastante, mas aí realmente eu me apaixonei e tive a certeza que realmente era disso que eu gostava, que eu queria fazer. É tanto que eu fiz mais especializações, né? Em 2020 terminei especialização, terminei o mestrado, né? Tudo visando essa questão de ensino, né? Essa questão de passar conhecimento, né? De adquirir conhecimento para poder passar conhecimentos. Então, gente, eu já contei um pouco dessa minha experiência, né, em outros vídeos, mas aí eu achei por bem, né, trazer de novo, falar um pouco sobre isso, para mostrar para você que muitas vezes a gente se acha incapaz de fazer alguma coisa, mas nós somos mais capazes do que nós imaginamos. Porque quando eu iniciei essa turma, realmente foi um desafio, mas eu não sabia, né? Mas mesmo assim eu fui, né? Dei o meu melhor, né? Eu dei o meu melhor porque eu fazia as aulas com todo amor, com todo carinho, assim, com muita dedicação, com todo o conhecimento que eu tinha. Eu dei o meu melhor, né? Eu fiz o meu melhor. E realmente surtiu efeito, né? Teve frutos, né? Nasceram muitos frutos dessa minha experiência. Porque, veja bem, essa turma, ela tinha por volta de 20 alunos, né? Que já estavam pré-cadastrados, né, que o Senac já tinha essa turma pré-montada, né, desses empresários que necessitavam desse curso, que estava sendo uma exigência. Então, foi quando o Senac procurou, estava realmente à procura de alguém, coincidentemente eu tinha deixado meu currículo lá. Então, inicialmente seriam 20 pessoas, né, em torno de 20 pessoas. Quando eu comecei lá, na primeira semana, os alunos que estavam lá, né, que tinham iniciado, já tinham falado para outras pessoas, né, que estavam gostando muito do curso, que estavam gostando muito da forma que eu estava passando, né, a matéria, enfim, né, fizeram uma boa propaganda, né, do curso, de mim, né, também. Então, foram chegando pessoas,
ao ponto da turma já estar com 40 pessoas, né, que foram se matriculando depois, né, dessa primeira semana, ou no meio dessa primeira semana. Então a turma já estava com 40 pessoas, né, e tava chegando mais gente, né, para se matricular, para querer entrar na turma. E eu barrei. Eu cheguei a barrar algumas pessoas, né? Não lembro exatamente quantas, mas cheguei a barrar algumas pessoas, porque não tinha mais capacidade física, o local realmente não tinha, e eu também não tinha como dar atenção a mais do que aquelas pessoas que já estavam lá, porque eu gostava de falar com os alunos, né? De um por um, eu dava aula, mas eu conversava. Muitos tinham dúvidas individuais dos seus próprios negócios, né? Porque cada negócio, né, tem sua peculiaridade, como eu falo sempre, né? Cada equipe, né, tem sua peculiaridade e muitas vezes precisa ser tratado individualmente. Então, eu não tinha mais como, né, dar a atenção que eu queria dar a mais do que aqueles alunos que estavam lá e realmente não tinha mais condições, o espaço físico não tinha mais condições. E eu comecei, né, com esses 20 alunos e a turma já estava com 40 e eu continuava ministrando o curso com o maior prazer do mundo para o dobro, né, de alunos que eu tinha iniciado. E isso para mim não tinha problema algum, eu fiz com o maior prazer do mundo, né? Então, nisso só tinha essa turma, essa primeira turma, né, com aproximadamente 20 alunos, que se tornou uma turma de 40, e depois disso teve que abrir mais duas turmas, né? Porque ficaram pessoas na lista de espera, vamos dizer assim, esperando fazer o curso e não tinha mais condições. Então, nós fizemos a segunda turma, né, que não estava previsto. Depois, quando terminamos a segunda, a terceira já estava montada, e assim foi, né? E só não continuamos porque eu, né, tive, na época, como eu já falei em outro vídeo, né, hoje eu me arrependo um pouco dessa decisão, mas assim, né, tudo é no seu tempo, né? Tudo é no seu tempo. Adquirir outras experiências, né? Tão boas quanto. Então eu saí porque como eu não era fixa do Senac, eu era uma prestadora de serviço, então eu fui chamada para um grande hospital, né? Daqui da capital, né? Do Recife, hospital bem conceituado, né? Daqui da capital, e eu fui chamada para trabalhar lá. Então eu acabei cedendo, né? Aquela história, trocar o certo pelo duvidoso e tal. Então eu acabei abrindo mão do sonho, né? Para ir realmente trabalhar lá nesse hospital, mas que também adquiri experiências maravilhosas, tive experiências maravilhosas com a equipe de lá, a equipe maravilhosa que eu trabalhei. Então, assim, né, me arrependo um pouco, né, porque eu poderia ter continuado naquela área que eu gostava muito, mas lá também, nos hospitais que eu trabalhei, adquiri outras experiências que hoje em dia também me ajuda bastante e me dá condições de te ajudar também, né? De passar a experiência para você, porque eu tive experiências com várias equipes diferentes, né? Nesse passar dos anos, né? Nesse mais de 10 anos de profissão. Então, eu acabei adquirindo experiências diferentes, né? Para poder repassar para vocês. Então, no final das contas, né, foi só ganho, né? Não teve nada perdido. Na verdade, eu ganhei muito, né? Ganhei muita experiência trabalhando com várias equipes diferentes, com pessoas diferentes, com organizações diferentes, né? Com comandos diferentes, né? Então, isso a gente adquire experiência, né? A nossa própria experiência, o nosso próprio caminho, né? Então, isso ninguém tem, né? Essa experiência que eu tenho, essa experiência que eu passei, só é minha, né? É minha. Então, e me capacita, me dá condições de repassar e de ajudar outras pessoas que, de repente, não tem essa experiência ainda, não passou por isso, mas eu já passei e eu posso dizer como é, né? Então, gente, para que vocês vejam que muitas vezes a gente se subestima, né? A gente se desabilita, né? Então, não faça isso com você mesmo, não se sabote, né? Não se sabote. Você é capaz de fazer coisas que você mesmo ou você mesma não imagina, tá certo? Então, dê uma chance para você, dê uma chance para sua capacidade, né? Dê uma chance para sua inteligência, dê uma chance para o seu esforço, né?
Então, isso é muito importante que você acredite, né? Para que os outros possam acreditar em você, te ver como líder, né? Achar, ver tua segurança. Você próprio tem que se ver como líder, né? Você tem que convencer primeiro a você mesmo, né? Mostrar para você mesmo, para você mesma, que você tem condições, né? Se você não faz isso nem para você, se você não consegue nem se mostrar para você como líder, né? Como é que você vai se mostrar para os outros? Como é que você quer que os outros te vejam? Se você própria não se vê, você próprio não se vê, né, como uma pessoa capaz, como é que você quer que os outros te enxerguem dessa forma, né? É muito complicado, né? É muito difícil. Aí você pode dizer, ah, não, mas tem gente que já nasce com aquele dom, né? Que já nasce com aquela vocação de saber fazer isso. Existe, né? Existe sim, claro que existem pessoas que já têm, né, uma certa tendência a algumas coisas, né? A certas aptidões, né? Tem gente que já nasce com algumas aptidões, né? Tem gente que diz, ah, fulano é um líder nato, né? Ele já tem, mas isso não é desculpa, né? Vamos deixar de desculpa, isso não é desculpa, isso não é motivo para que você se amedronte, né, para que você não seja o melhor líder que você possa ser, né? Que você não se esforce para isso. Por quê? Existem técnicas, existem ferramentas que podem e muito te ajudar, né? Então, eu sempre passo aqui no canal, sempre mostro aqui nos vídeos técnicas, eu sempre mostro ferramentas, né, que podem e muito te ajudar, né, gente? Então, isso não é desculpa, né? Você pode lançar mão dessas técnicas, dessas ferramentas, né, desses cursos, dessas capacitações que vão te ajudar e muito, né? Vão te ajudar e muito a trilhar esse caminho, o seu caminho, a formar, né, o seu caminho, te ajudar a te guiar, né, para que seja mais fácil, né, para que seja menos difícil, né, você alcançar seu objetivo de ser um bom líder, de ser um líder realmente que as pessoas, né, que os seus colaboradores tenham prazer em seguir, né? Então, essas técnicas, essas ferramentas podem te ajudar bastante, pode simplificar e muito a sua vida, né, nessa tua jornada, nesse teu caminho. Outra coisa, nunca se ache, né? Nunca, como eu falei, nunca se subestime, nunca se ache incapaz, nunca se ache, nunca ache que você é burro, que você não sabe. Muito pelo contrário. Se você parar para pensar direitinho, quando você está dando uma capacitação para o seu colaborador, quando você está dando uma instrução para a sua equipe, você é a pessoa que sabe daquele assunto, né? Então ninguém ali mais do que você tá sabendo daquele assunto, porque você pesquisou, você estudou, você se preparou, né? Você se preparou para dar aquele curso, para dar aquela capacitação, para fazer aquela palestra, né? Então ninguém mais do que você naquela sala sabe melhor aquele assunto, né? Aquele assunto é seu, foi você que elaborou aquela aula. Pensa nisso, foi você que elaborou aquele slide. Era assim que eu pensava, né? Quando eu comecei, quando eu fazia meus slides. Pensava, não, isso aqui é meu, é a experiência minha, é o conhecimento que eu tenho, eu tô fazendo o meu melhor, tô dando o meu melhor. Então ninguém sabe melhor esse assunto do que eu mesma, né? Então eu fazia aquele slide, eu sabia exatamente o que era que eu ia falar, eu treinava no espelho, né? Eu treinava no espelho, o que era que eu ia dizer, principalmente na primeira, que foi mais corrido, né? Mas eu tirava um tempinho para olhar a aula, para fazer alguma anotação. E, gente, eu nunca tive problema, né? Nunca tive problema nas aulas de repente não saber o que falar. E nunca tive problema em repassar aquele conhecimento, né? Porque realmente naquele local, ali naquele momento, eu era a pessoa mais esperta da sala, né? Vamos dizer assim. Então, ninguém ali sabia mais daquele assunto, daqueles slides do que eu. Até porque fui eu mesma que elaborei, né? Fui eu mesma que pesquisei, fui eu que fiz as anotações, né? Então ninguém saberia mais do que eu mesma daquele assunto, né? Daquela aula, né? Daquelas instruções. E também eu ia bem preparada para alguma coisa que eu não soubesse responder, eu dizer que não sabia. Então é outra coisa que você tem que saber. Você tem que ser tão esperto, né? Tão esperta ao ponto de saber o momento que você vai dizer que não sabe de alguma coisa,
né? Quando eu falo mais esperto da sala, eu quero dizer que ninguém melhor do que você sabe o que tem ali naquele conteúdo, porque foi você próprio que fez, que preparou e deu o seu melhor, né? Não quer dizer que você queira ser esperto ao ponto de enganar, né? Ser espertinho, né? Querer enganar as pessoas. Não, muito pelo contrário. Eu ia preparada também para, no momento que surgisse algum assunto, alguma pergunta que alguém me fizesse e eu não soubesse naquele momento, eu ter a humildade, né, de dizer que não sabia, né, e não inventar história e não ficar enrolando, nem inventar resposta, né, de jeito nenhum, de forma alguma, longe de mim. Então, quando surgia alguma coisa que eu realmente ficava na dúvida, né, então eu estava muito bem preparada, né, muito bem tranquila para dizer que não sabia daquilo ali, mas queria trazer a resposta e realmente eu trazia. Isso é que é importante, né? Você tem que estar preparado também, preparada para saber que você não sabe de tudo e alguém pode de repente fazer alguma pergunta que naquele momento você não saiba responder ou que você tenha dúvida, né? Até sabe, mas aí de repente ficou na dúvida. Então, na dúvida é dizer, gente, agora no momento eu não estou sabendo te responder, né? Da forma que você merece ser respondido, para ser esclarecida a sua dúvida, mas eu vou trazer a resposta para vocês, tá certo? Eu vou saber direitinho para trazer a resposta correta, né? Para que vocês não caiam em erro, porque não teve a informação certa, tá bom? Então eu ia, pesquisava, procurava saber direitinho. Se for algum caso, feito eu tô falando alguma coisa da vigilância sanitária, né? Você pode até ligar para a vigilância, se for o teu caso, ou ter alguma dúvida em relação à vigilância, você pode até ligar para a Visa da sua cidade, né, do seu estado, algum órgão responsável pela fiscalização na sua região, no seu serviço de alimentação, e tirar a dúvida com eles, né? E trazer a resposta correta para que ninguém caia no erro, porque você deu uma resposta errada, né? Uma resposta que não era bem aquilo ali que deveria ter respondido, tá certo? Então, gente, isso já cai na outra dica que eu ia dar para vocês, né? Sempre ter uma conversa franca, sincera, né? Com seus colaboradores, né? Com a sua equipe, né? Se você tem alguma dúvida, procurar saber, né? Então, gente, o diálogo é sempre bom, né? E a conversa sincera, né? Como eu falei, se não sabe alguma coisa, é dizer, gente, eu não sei, né? Eu tô na dúvida, eu vou procurar saber direitinho para não passar a informação errada para vocês, tá bom? Então, fala de uma forma sincera, de uma forma honesta e com certeza eles vão entender. Tá certo? Não é motivo de vergonha de forma alguma. Vergonhoso é de repente você passar uma resposta errada, uma coisa que você não sabe, porque você não quer dizer que não sabe, inventar uma resposta e depois eles descobrirem, né? Porque acaba descobrindo, né? Que não era bem aquilo, né? Que você não deu uma resposta correta e acabou induzindo eles a um erro, porque você não deu instrução de forma correta, né? Então, gente, não é vergonhoso de forma alguma, muito pelo contrário, né? Até porque ninguém sabe de tudo e ninguém é perfeito, nem nunca vai ser, né? Então seja sempre sincero, né? Sempre tenha um diálogo, sempre responda de forma correta, né? De forma assertiva. Se tem alguma dúvida, tira a dúvida para depois repassar aquela informação, né? Para não passar a informação errada. Isso vai sempre te ajudar a ter mais segurança e com o tempo você vai se tornando um líder, né? Um responsável por equipe mais seguro, né? Mais confiante, até porque a tua equipe também vai sentir isso e também vai confiar mais em você, né? E isso vai facilitar muito o teu trabalho e o teu processo, né, de autoconfiança, né, e de segurança naquele local de trabalho. E outra coisa muito importante, gente, que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, é não absorva tudo para você, né? Não absorva tudo para você. Ah, mas eu tenho medo, e se tiver alguma coisa que eu não posso resolver, porque eu quero resolver tudo. Não, gente, isso não existe, né? Não é porque você é o responsável técnico, não é porque você é o responsável manipulador, né? Que você
precisa obrigatoriamente resolver tudo. Não, gente, não é assim. Existem outras pessoas além de você que também são responsáveis pela equipe, que também são responsáveis pelo serviço, que também são responsáveis pela empresa, né? Cada um tem sua cota de responsabilidade. Então, procura saber direitinho, né? Até onde é a sua responsabilidade, aonde sua responsabilidade termina, né? Procura saber direitinho, para você não se sobrecarregar de atividades que são de outras pessoas que você não vai conseguir resolver sozinho, sozinha, e você acaba absorvendo aquela responsabilidade, aquele peso e acaba se atrapalhando, tá certo? Então não faça isso, não absorva os problemas, não absorva tudo que tem que ser realizado dentro daquele serviço, né? Há coisas que você tem que dividir com outras pessoas responsáveis, né? Com outros setores, com outros profissionais. Então, gente, não absorva tudo para você. Se há alguma coisa no seu serviço que você não consegue resolver sozinho, sozinha, procure ajuda. E se não é da sua responsabilidade, né? Procurar saber de quem é, né? Não vá se meter a fazer coisa que você não deve fazer para depois você não se complicar, tá certo, gente? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá certo? Espero que essas dicas, que a minha experiência possa te ajudar de alguma forma. Se você está passando por essa situação, de medo de assumir uma responsabilidade, né? Medo de ser líder, de ser visto à frente, né? De algum serviço, à frente de alguma equipe, né? E isso te dá medo, né? Te dá receio, é normal, mas não perca seu sono por causa disso, né? Não deixa que essa ansiedade, que essa preocupação te pare, né? Que seja tão forte ao ponto de te parar, né? E se for tão forte ao ponto de te parar, de não te deixar fazer suas atividades, então de repente pensa se não é a hora de procurar uma ajuda profissional. Tá certo? Isso também é muito importante, gente, tá bom? Porque cada indivíduo é único, né? E cada caso é um caso, né? Então, se você acha que realmente esse medo, é uma ansiedade tão grande, um medo tão grande, que pode te paralisar, que pode te fazer parar, te deixar, né, de trabalhar, te deixar de assumir alguma responsabilidade, né? Se é uma coisa tão grande assim, quem sabe, então, não é a hora de procurar essa ajuda, né? Então, é outra dica que eu deixo para você, tá certo? Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional se você acha que necessita, se você acha que precisa, né? Isso é sinal de uma pessoa que pode ser, com certeza, um bom líder, né? Um bom responsável, porque ele está cuidando primeiro de si mesmo, para depois cuidar, né? Para depois orientar outras pessoas. Espero que você tenha muito sucesso, né? Que dê tudo certo e que você consiga ser um livro tão bom quanto você deseja ser, quanto você pode ser, tá bom? Então, por hoje é só. Espero vocês aqui nos próximos vídeos, tá certo? Um cheiro grande da Nutri e tchau, tchau!